Porque eu vendi todas as minhas cotas de GGRC11. Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar todos os motivos que me fizeram tomar essa atitude dentro da minha carteira. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Conteúdo sobre fundos imobiliários, organização e planejamento financeiro. Se não é inscrito, já se inscreve no canal para você sempre ser notificado quando conteúdos como esse que eu vou te entregar no dia de hoje, conteúdos de valor, serem postados, para você não perder absolutamente nada. Então, já se inscreve aí. Então, na última semana, eu fiz a venda desse fundo imobiliário, GGRC11. Como vocês podem ver aqui na tela do meu computador, é um fundo que está aqui por volta de R$ 120 em mercado. Um dos fundos que eu carregava mais tempo aí dentro da minha carteira pública, a 1 milhão em FIIs, que eu comecei lá em janeiro de 2020. Então, desde os princípios dessa carteira, eu já tinha o GGRC11, que eu sempre considerei um fundo imobiliário bom, bem gerido e que trazia um ótimo retorno. Lógico que ele tinha um potencial um pouco maior de risco nas suas operações do que a média total dos fundos imobiliários de galpão, tá? Mas isso se justificava pela entrega de dividendos maiores também que esse fundo imobiliário vem trazendo. Mas por que eu decidi fazer a venda nesse momento? E isso não foi da noite para o dia. Quem já me acompanha aqui, tanto aqui quanto lá no Instagram, sabe que eu já queria vender esse fundo imobiliário desde o início do ano, tá? Então, desde o início do ano já está lá aberta a ordem de venda dele a R$ 120. E como eu consegui chegar somente agora a esse valor de R$ 120, que era basicamente o meu preço médio, tá? Meu preço médio estava em R$ 119,70, tá? Vendi um pouquinho acima ali do meu preço médio, a R$ 120, porque de fato eu quero fazer dentro da minha carteira uma reciclagem de portfólio. Ou seja, o meu grande intuito nesse momento não é nem incluir um novo fundo imobiliário no lugar do GGRC11, mas sim pegar esse valor, um pouco mais aí de R$ 20 mil na média, né, de R$ 20 mil e colocar dentro da minha carteira de investimentos. Então, esse é um fundo imobiliário, como eu já mostrei para vocês, de galpão logístico, traz um bom dividendo, sim, tá? Se você levar em consideração um dos fundos que mais pagam dividendo, inclusive no último mês, pagou 0,9%, tá? Para um fundo de tijolo com contratos de longo prazo, R$ 1,05, tá? Mas, como eu já vinha falando também, eu vou até abrir o relatório gerencial só para explicar alguns motivos aqui que estão dentro dele, que possui também um risco um pouco maior. Por que eu falo isso? O GGRC é um fundo que não só tem galpão logístico, ele possui galpão industrial dentro aqui da sua carteira de investimento. E qual é a grande diferença, tá? Inclusive industrial aqui, ó, se a gente for levar em consideração, ele corresponde aqui a mais ou menos 37,94% dos imóveis, enquanto o logístico 62%. Os imóveis industriais, eles são aqueles galpões que tem maquinário pesado dentro dele. Não é aquele galpão logístico simplesmente para estoque e escoamento de produtos, mas sim para abranger, para ter ali dentro de fato uma produção, uma fábrica. E aí o que acontece? Quando os contratos ou o inquilino, existe algum tipo de problema com o inquilino precisa deixar o imóvel ou algo do tipo, o imóvel acaba sendo extremamente específico. Quando o imóvel ele foi projetado, ele foi feito de fato para ter ali dentro dele uma fábrica têxtil, tá? Então todos os metros quadrados, toda a operação foi estruturada para aquilo, muito dificilmente ele vai conseguir abranger um inquilino de um outro segmento. Então fica mais difícil, tá? O fundo imobiliário conseguir fazer trocas de inquilinos de forma mais simples e mais fácil. E muitas vezes o fundo imobiliário acaba ficando na mão dos inquilinos, tá? E isso já aconteceu dentro do GGRC com disputas judiciais, né? Porque o inquilino estava atrasando os pagamentos e ficava naquela de não vamos colocar esse inquilino para fora porque vai ser muito difícil achar outro da mesma espécie e tal. Então tem alguns pontos, algumas características dentro desse fundo imobiliário que já estava me chateando um pouco já há algum tempo, tá? Outro ponto também, que foi um dos critérios também que me fizeram pensar em vender esse fundo imobiliário. Uma das últimas aquisições dele foi
imóvel alugado para as lojas americanas, tá? Então, um galpão logístico inteiro alugado para as lojas americanas. Imóvel esse que veio lá do HGLG para dentro do GGRC. E como a gente vem acompanhando aí já há vários meses, as lojas americanas estão passando por um momento de extrema dificuldade financeira, né? Então, o rombo lá dentro das lojas americanas, a cada dia que passa, parece que fica maior, as coisas vão ficando piores. Esse foi um imóvel que ainda não trouxe nenhum tipo de problema para o GGRC 11, né? As lojas americanas continuam pagando certo, o vencimento de contrato é lá para 2027 ainda e tal. Então, assim, até o momento nada dentro desse imóvel em específico aconteceu, mas, né, olhando para a empresa como um todo, esse imóvel pode vir a ser, de fato, um ponto de atenção para o GGRC 11, né? E ele é um dos principais imóveis, se a gente for levar em consideração tamanho, contrato, receita, é um dos principais imóveis do fundo. Então, por todas essas características, eu entendo que o GGRC traz realmente, consegue pagar um dividendo maior, mas pelo momento atual, por a gente estar vendo aí outros bons fundos imobiliários, não só do setor de galpão, mas de vários outros segmentos, com muito menor risco, conseguindo ter um potencial de valorização muito forte, com um bom dividendo, eu preferi, de fato, tá, me desfazer ali das minhas 170 cotas que eu tinha ali do GGRC 11, como vocês podem ver aqui, nessa nota de negociação aqui, né, eu fiz aqui a venda, ó, 26, 53, 91, que dá aqui ao todo 170 cotas por esse valor aqui de R$120 por cada uma das minhas cotas. E, como eu falei, realmente esse valor vai ser investido aqui dentro da minha carteira de investimentos nos outros fundos imobiliários. Atualmente é assim que está a minha carteira. E aqui ainda está levando em consideração, eu não fiz ainda a alteração do GGRC, mas com o GGRC ela está aqui com 33% em logístico, 14% em shopping e varejo, 5% em educacional, 26% em recebíveis, são os fundos de papel, 14% em híbrido, 3% em agro e 4% em lajes comerciais. Quando eu atualizar aqui a minha planilha e colocar a venda ali do GGRC 11, tá? Que atualmente aqui corresponde a 5% da minha carteira, né? O que hoje eu tenho 33% em galpão, vai passar a ser apenas 28% aqui de fundos imobiliários de galpão logístico, tá? Então eu vou conseguir diminuir um pouco aqui a minha exposição a um dos segmentos realmente um dos maiores, mas eu considero que eu já estou extremamente exposto, tá? Com mais de 30% já é muita exposição a um único segmento da economia, sendo que eu tenho aqui, por exemplo, shopping e varejo, que aqui eu tenho ao todo 4 fundos imobiliários, tá? HGRU, TRXF, HSML e XPML, compondo apenas 14% do meu patrimônio. Em contrapartida logística, eu tenho mais aqui do que o dobro, tá, de porcentagem. Então, assim, minha carteira ainda está um pouco desbalanceada e desbalanceou mais por causa do HGLG, né? Então, trazendo aqui algumas explicações para você por que eu estou tão exposto em galpão nesse momento, porque eu participei ali da subscrição de cotas do HGLG e teve muita cota disponível. Foi uma ótima oportunidade, comprei a HGLG por R$155, tá? Acabou desbalanceando. Eu estava com mais ou menos 10% em HGLG, agora eu estou com 14% somente nesse fundo imobiliário, tá? Então, de fato, minha ideia com essa venda do GGRC é diminuir minha exposição ao segmento de galpão logístico, conseguir investir nos outros fundos imobiliários aqui que eu tenho em carteira, principalmente nesses que eu tenho uma porcentagem menor, e aqui eu posso destacar RZTR, que é um fundo de agro que eu gosto bastante, só tenho 3% da minha carteira nele, BTLG, que é um fundo que, apesar de ser galpão logístico, eu só tenho 1% aqui dentro dele, tá? Outros fundos de tijolo, como o KNRI, o TRXF, como eu já destaquei também aqui, que é um fundo de varejo, também eu quero investir mais dentro dele, tá? Então, assim, existem várias outras opções de mercado. Foi uma pergunta que eu recebi muito fortemente lá dentro do Instagram, quando eu falei da venda do GGRC, e as conclusões finais são que é um bom fundo imobiliário, tem os seus riscos, tem os seus retornos,
cada um de fato escolhe o que fica melhor para ele. O que eu estou falando aqui não é nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda. Se você já é cotista e gosta do fundo imobiliário, continue, tá? Se você está bem com ele, você não vê outras oportunidades melhores, simplesmente continue. O que eu estou fazendo aqui é o rebalanceamento da minha carteira por entender que, nesse momento, eu faço coisas melhores com o dinheiro dessa venda desse fundo imobiliário. Beleza? E antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Se você quer aprender comigo a investir da melhor forma em fundos imobiliários, tá? E melhorar aí os seus resultados de investimento, eu quero te convidar a participar da minha comunidade de investidores. Clica no botão que está aparecendo aqui, tá? O link está na descrição desse vídeo e conheça como ter acesso a benefícios exclusivos que somente os alunos da comunidade possuem, tá? Clica lá, conheça, e eu estou te esperando dentro da comunidade também. Esse foi o nosso vídeo de hoje, até a próxima.